O filme começa nos apresentando Benny Carson, um estudante do ensino fundamental dos Estados Unidos. Benny enfrenta dificuldades na escola e constantemente é alvo de zombarias por causa de seu desempenho muito abaixo da média. Certo dia, após ser provocado pelos colegas, ele perde a paciência e atinge um dos garotos na cabeça. Como consequência, sua mãe, Sonia Carson, é chamada para uma reunião na diretoria. Após sair do escritório da diretora, Benny desabafa com a mãe sobre o bullying que anda sofrendo e dizendo que se sente burro. No entanto, Sonia o encoraja, afirmando que ele é inteligente e que pode alcançar muito mais se esforçar. Sonia se preocupa com o futuro dele, pois teme que, sem um bom desempenho acadêmico, ele acabe fazendo trabalhos braçais como ela, algo que ela não deseja para Benny e nem para seu irmão, Curtis. Ao acompanhar os estudos do filho, Sonia percebe que ele tem dificuldades para enxergar e, preocupada, providencia um par de óculos. Com a visão corrigida, Benny começa a melhorar um pouco suas notas. Apesar disso, ele ainda sente que não é tão inteligente quanto seus colegas, mas sua mãe continua incentivando-o a se concentrar nos estudos. Certo dia, Benny comparece a um culto na igreja e ouve a história de um médico missionário que tratava pacientes carentes, mesmo enfrentando ameaças de morte por parte do rei local. Inspirado por essa narrativa, ele decide que quer seguir o mesmo caminho e se tornar um médico missionário. Enquanto isso, Sonia enfrenta seus próprios desafios emocionais. Muitas vezes deprimida ao lembrar do marido, ela decide procurar um psiquiatra e compartilha sua história de vida. Sonia revela que cresceu em um orfanato e se casou com Carson aos 13 anos. Durante um tempo, eles tiveram uma vida feliz ao lado dos filhos, até que ela descobriu que ele já era casado e tinha outro filho. Tentando manter a família unida, Sonia fez o possível para aceitar a situação, mas a relação acabou desmoronando e levou ao divórcio. Agora, para sustentar seus filhos, Sonia trabalha como faxineira e babá. Durante a conversa com o médico, ela confessa que é analfabeta e teme que seus filhos tenham o mesmo destino. Além disso, admite que já teve pensamentos suicidas. O psiquiatra, preocupado, sugere que ela passe um tempo no hospital para cuidar de sua saúde mental. Naquela noite, ao jantar com os filhos, Sonia avisa que ficará ausente por algumas semanas, mas omite que estará internada. Antes de partir, reforça que os estudos são a única forma de mudarem de vida. Enquanto a mãe está no hospital, Benny mantém sua promessa de estudar com afinco e, gradualmente, começa a melhorar suas notas. Eventualmente, consegue tirar sua primeira nota máxima. Quando Sonia retorna para casa e ele compartilha a conquista, ela fica extremamente orgulhosa. Algum tempo depois, Sonia começa a trabalhar na casa do professor Burkett, um homem com uma vasta coleção de livros. Impressionada pelo conhecimento dele, ela tem a ideia de estimular os filhos a ler mais. Ao voltar para casa, Sonia implementa uma nova regra. O tempo de televisão será drasticamente reduzido e Benny e Curtis terão que ler 2 livros por semana na biblioteca. Os irmãos protestam, mas Sonia não cede. No início, Benny se sente forçado a ir à biblioteca, mas, com o tempo, começa a apreciar a leitura. Ele até passa a ler em voz alta para sua mãe. Conforme se aprofunda nos livros, Benny adquire mais conhecimento, e isso se reflete diretamente em seu desempenho acadêmico. Seus professores e colegas ficam impressionados com sua evolução. Um dia, um professor, ao notar o interesse do garoto por pedras, mostra a ele algumas amostras sob um microscópio, abrindo um novo mundo de descobertas. Com o passar do tempo, Benny se torna um excelente aluno. Paralelamente, Sonia também busca melhorar sua educação, aprendendo a ler com a ajuda do professor Burkett. Graças à dedicação aos estudos, Benny e Curtis começam a se destacar em programas de perguntas e respostas, percebendo na prática o valor da leitura. Benny, agora no 8º ano, conquista o prêmio de melhor desempenho acadêmico. No entanto, durante a cerimônia, enfrenta discriminação racial por parte de um professor, o que leva Sonia a tomar uma decisão. Com suas economias, ela muda-se com os filhos para Chicago.
Ao ingressar no ensino médio, Benny, mais uma vez, se torna alvo de zombarias, desta vez por causa de suas roupas antigas. Ele exige que a mãe compre roupas novas, mas ela simplesmente não tem dinheiro para isso. Na escola, Benny confronta Cal, um valentão, que acaba se impressionando com sua coragem e se torna seu amigo. No entanto, essa amizade o leva para um caminho perigoso, pois Cal o presenteia com um canivete. Certo dia, ao chegar em casa, Benny descobre que sua mãe conseguiu roupas novas para ele, mas, insatisfeito com as peças, começa a considerar usar o canivete. No dia seguinte, Benny se recusa a vestir as novas roupas e discute com a mãe. No auge da raiva, ele tenta atacá-la com um martelo, mas Curtis intervém e impede a tragédia. Com o passar do tempo, Benny se torna ainda mais agressivo. Em um momento de fúria, ele se envolve em uma briga com Cal e o esfaqueia no estômago. Felizmente, Cal sobrevive, mas o incidente choca Benny profundamente. Abalado, ele corre para casa e percebe que sua falta de controle emocional pode levá-lo a cometer algo irreversível. Então, ele recorre à fé, orando a Deus e tentando se acalmar. 4 anos depois, Benny ingressa na Universidade de Yale, onde participa ativamente de diversas atividades enquanto estuda medicina. Durante as aulas, ele se encanta pelo funcionamento do cérebro humano e decide que quer se tornar um neurocirurgião. Ao compartilhar esse sonho com Sonia, ela o apoia totalmente, lembrando-o de que ele pode alcançar qualquer coisa com esforço. Apesar de ter conseguido uma bolsa de estudos para Yale, Benny enfrenta dificuldades para manter boas notas. Ao desabafar com sua namorada, Candy, ela sugere que ele aproveite sua habilidade em leitura e foque nos livros em vez de apenas nas aulas. Seguindo esse conselho, Benny passa a estudar química e outras matérias por meio da leitura, o que se revela uma estratégia eficiente para seu aprendizado. Após meses de intenso esforço e dedicação, Ben finalmente realiza seu exame e obtém a nota máxima. Como forma de reconhecimento, ele dedica esse feito a Candy e, tomado por um profundo sentimento de gratidão e amor, pede-a em casamento. Após concluir sua graduação, Ben se candidata a uma vaga de residência em cirurgia no prestigiado Hospital Johns Hopkins. Durante a entrevista, ele impressiona os médicos responsáveis com seu vasto conhecimento e sua notável paixão pela medicina, garantindo assim um lugar em sua instituição dos sonhos. Determinado a fazer a diferença na vida das pessoas, Ben inicia sua carreira profissional, dedicando-se ao máximo ao seu trabalho. Certo dia, um paciente em estado crítico é levado às pressas para o hospital. No entanto, nenhum dos neurocirurgiões mais experientes está de plantão. Diante dessa situação de emergência, Ben, mesmo hesitante e ciente dos riscos, toma a ousada decisão de realizar a cirurgia por conta própria. O procedimento é bem-sucedido, salvando a vida do paciente. Contudo, a atitude de Ben não passa despercebida, e ele é convocado ao consultório de seu superior. Embora o médico o repreenda por não seguir os protocolos estabelecidos, ele também reconhece e elogia a coragem e a compaixão de Ben, que priorizou a vida do paciente acima de qualquer preocupação com sua própria carreira. Esse evento marca o início de sua trajetória brilhante na medicina. Ao longo dos anos, Ben se destaca cada vez mais e, em 1985, ele alcança um feito notável. Torna-se o chefe do setor de neurocirurgia pediátrica do Johns Hopkins. Sua habilidade e dedicação permitem que ele enfrente casos considerados impossíveis, consolidando sua reputação como um dos melhores na área. Enquanto sua carreira floresce, sua vida pessoal também se mantém estável e feliz ao lado de Candy. Nesse período, uma menina chamada Cynthia, que sofre com crises convulsivas severas, chega ao hospital em busca de tratamento. Ao analisar seu caso, Ben propõe uma abordagem inovadora e desafiadora: a remoção do hemisfério esquerdo de seu cérebro. A cirurgia, apesar de arriscada, é um sucesso absoluto. Graças a esse procedimento pioneiro, Ben aperfeiçoa a técnica da hemisferectomia, permitindo que outros pacientes sejam tratados com maior eficácia.
Sua impressionante conquista atrai a atenção da mídia, tornando-o amplamente reconhecido por suas contribuições à neurocirurgia. Enquanto isso, Sonia, sua mãe, viaja para visitar a família e oferecer apoio a Candy, que está grávida de gêmeos. No entanto, a gravidez se complica quando Candy sofre um sangramento intenso e precisa ser internada às pressas. Os médicos conseguem salvar sua vida, mas, infelizmente, os bebês não sobrevivem. O luto afeta profundamente Ben e Candy, mas Sonia, com sua sabedoria e força inabaláveis, incentiva o filho a retornar ao hospital, lembrando-o de que há muitos outros pacientes que ainda precisam dele. Pouco tempo depois, Ben recebe um pedido desafiador: um caso de gêmeos siameses na Alemanha, cuja separação nunca havia sido bem-sucedida em nenhuma tentativa anterior. Apesar das chances reduzidas, a equipe médica quer tentar o procedimento, pois, caso contrário, os meninos nunca terão uma vida plena. Ben, incerto sobre o que fazer, viaja para a Alemanha e conhece os pais das crianças, Peter e Augusta. Durante a conversa, Augusta revela que, apesar de ter conhecimento da condição dos bebês ainda durante a gravidez, jamais cogitou interromper a gestação. Peter, por sua vez, implora para que os médicos não peçam que escolham qual dos filhos deve sobreviver. Após uma análise minuciosa, Ben descobre que os gêmeos não compartilham órgãos vitais, o que aumenta a possibilidade de uma separação bem-sucedida. No entanto, há um grande risco. A operação pode provocar uma hemorragia incontrolável, levando ambos à morte. Diante dessa incerteza, ele retorna aos Estados Unidos e decide adiar a cirurgia, pois não deseja colocar as crianças em perigo sem um plano adequado. Já em casa, enquanto cuida de seus próprios filhos, Ben não consegue parar de pensar nos pais desesperados e nos bebês indefesos. Após refletir profundamente, ele comunica à equipe médica sua decisão de seguir adiante com a operação. Motivado, ele começa a pesquisar intensamente para encontrar uma solução que minimize os riscos da cirurgia. Durante esse processo, ele se recorda da dor de ter perdido seus próprios gêmeos e compartilha suas angústias com Sonia. Com sua sabedoria habitual, ela o incentiva a seguir em frente, dizendo-lhe que ele nunca deve se limitar, pois é capaz de enxergar além do que todos imaginam. Convicto de sua decisão, Ben organiza uma equipe composta por neurocirurgiões, cirurgiões plásticos, anestesiologistas e especialistas cardiovasculares. Juntos, eles treinam meticulosamente cada etapa da cirurgia. Depois de muitas preparações, Ben convida Peter, Augusta e os gêmeos para irem ao Johns Hopkins e detalha o procedimento. Ele explica que, para evitar a perda excessiva de sangue, será necessário interromper os batimentos cardíacos dos bebês temporariamente, permitindo que os médicos reconstruam suas veias após a separação. No dia 5 de setembro de 87, inicia-se a cirurgia inovadora. Durante impressionantes 20 horas de operação, a equipe enfrenta desafios extremos. No entanto, ao final do procedimento, Ben e seus colegas conseguem realizar o impossível. Os gêmeos são separados com sucesso. A notícia é recebida com grande emoção pelos pais, que ficam imensamente gratos. Enquanto o mundo celebra essa conquista histórica, Ben mantém-se humilde, atribuindo seu sucesso à fé e ao apoio incondicional de sua mãe e sua esposa. Em entrevistas para a imprensa, ele reforça sua crença de que qualquer obstáculo pode ser superado com esforço e determinação. Através de seu pioneirismo, Ben Carson continuou realizando cirurgias revolucionárias em gêmeos siameses, e sua técnica de hemisferectomia tornou-se um procedimento amplamente utilizado no tratamento de crises epilépticas graves. Além de sua brilhante carreira médica, ele e Candy criaram a Carson Scholarship Fund, uma fundação dedicada a premiar alunos com excelência acadêmica e incentivar a educação. E assim, termina essa emocionante trajetória. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, deixe um like para nos ajudar e comente qual filme você gostaria que recapitulássemos a seguir. Até a próxima!